Nosso projeto já está num ótimo patamar. No entanto, a gente precisa melhorar a usabilidade destes sistemas trabalhando com os botões. Então, aqui eu deixei esse vídeo somente para falarmos desses botões e algumas navegações. Então, aqui no atualizar, a gente vai lá no site do template e percebemos que esses botões são mais visuais. Então, eu vou colocar um variante contained naqueles botões. Usuários index. Eu vou aqui nos botões e vou colocar aqui nestes dois botões. Aqui já podemos ver que deu um destaque maior para o atualizar e o excluir. Agora eu quero colocar aqui um botão de cadastrar, porque até agora a gente vai apenas pela URL, né? Cadastrar. Cadastrar. Então eu quero colocar aqui na navegação um botão de cadastrar. Vou copiar um deste, atualizar. Vou aqui fora do paper e vou colocar esse botão, cadastrar, só cadastrar. E vou direcionar para o link, cadastrar. Vou colocar, vou deixar ele como primary mesmo, azul. Cadastrar. Agora aqui eu tenho já um botão de cadastrar. Ele está grudado com o paper, então eu vou tirar um pouco desse espaço acima e vou dar um pouco de espaço aqui entre o paper e o botão. Vou entrar aqui no index dos usuários e aqui tem um container space 4. Eu vou colocar 2 para diminuir o espaço que tem em cima e eu vou colocar um espaço embaixo do botão. Então vou colocar esse espaço manualmente mesmo. Style, margin button, eu vou colocar como 10 pixels. Vou salvar e verificar novamente. E aqui a gente já diminui o espaço e temos aqui ainda um espaço logo a seguir. Quando eu clicar em cadastrar, ele vai para a página de cadastro. Aqui eu quero colocar somente um botão de voltar. Vou lá em usuário cadastrar. Vou copiar esse botão que já está pronto. Em cadastrar, eu venho aqui também no space e vou deixar 2. Vou colocar um botão. Depois, um pouco antes do paper. E vou deixar o link da listagem de usuários. Eu vou colocar voltar. Deixar só voltar. E aqui já temos o voltar. Agora aqui, quando eu clico em atualizar, ele vai para a página de atualização e precisamos colocar esse botão aqui também. Aqui no cadastrar, a gente pode direcionar direto para o cadastrar e também podemos colocar aqui o voltar, que vai para a listagem de usuários. Aqui ainda eu tenho um botão de salvar. Esse salvar, para ter uma usabilidade melhor, eu vou colocar ele como verde. Então eu venho aqui em editar. Vou copiar novamente o button. Vou em editar. E venho aqui antes do paper, colocar o voltar. Ainda vou criar mais outro botão e vou colocar cadastrar, que vai levar para cadastrar. O voltar, eu vou colocar ele como nenhuma cor. Só vou apenas salvar. Aqui em voltar no cadastro também, eu vou deixar ele diferente do cadastrar, dos botões de cadastrar e atualizar.
Aqui no botão de salvar, eu não tenho essa cor, então eu vou criar ela. Aqui onde eu tenho o meu classes e os styles, eu vou criar um btn success e vou colocar a cor dele background color como green, vou deixar como verde. Vou salvar e vou adicionar aqui agora. Salvar. Onde está color, eu vou tirar o color e vou adicionar class name. Vou colocar classes.btn success. Salvar e verificar como ficou. Agora aqui eu tenho um botão verde. Eu vou dar um espaço aqui no cadastrar e vou colocar esse texto aqui como branco. Além disso, quando ele tiver um over, eu quero que ele fique um pouco mais claro. Então, vou colocar aqui um pouco mais claro essa cor. Aqui no meu btn success, eu vou colocar color. Posso colocar em hexadecimal, 3F ou ainda white. Vou colocar hexadecimal, FF. Aqui eu posso colocar agora um e comercial, over, para quando ocorrer um over. E dentro disso eu vou colocar o background color como aquele hexadecimal que a gente acabou de copiar. Vou salvar isso aqui e agora eu vou colocar aquele espaçamento no lado esquerdo do botão cadastrar ou ainda no botão esquerdo voltar. Só que nesse esquerdo eu vou colocar um espaço do lado direito. Então, vou colocar um margin right 5. Vou salvar. E aqui no nosso projeto já temos um botão salvar e o cadastrar com espaçamento de 5. Então aqui você pode ver que o over já está funcionando. O voltar, ele está voltando. Atualizar. Cadastrar, ele vai direto para o cadastro de usuários. Voltar também está default. O salvar do cadastro eu preciso deixar ele verde, né? Então eu vou copiar aquela propriedade, btn success, vou copiar ele para o cadastro, vou colar aqui e agora eu vou lá no botão salvar, tiro o primary, coloco class name e deixo como classes.btn success. Vou salvar e ver novamente. Agora sim já está funcionando. Então aqui a gente tem uma estrutura de navegação bem funcional. Botão de atualizar e cadastrar, azul, preenchido. O excluir já deixa ele vermelho. Um salvar de verde, cadastrar de azul. E o voltar, que é um pouco neutro, a gente deixa ele default. Cadastrar. Voltar. O editar. Está com um espaçamento grande em cima. Vou tirar esse espaçamento do editar também. Onde está 4 eu vou deixar 2. E agora eu vou desfazer uma questão que a gente viu na aula anterior, que é simplesmente tirar os nossos timeout. Então vou fechar tudo aqui. A gente tem um timeout na listagem de usuários, então na index eu vou voltar. E onde está o timeout, eu vou simplesmente retirá-lo. Por que eu estou retirando? O timeout eu coloquei para a gente apenas visualizar o loading que a gente colocou, mas como a gente não
a gente quer o nosso sistema mais rápido possível, então a gente apenas tira ele. E quando o nosso sistema estiver em produção também, que tiver muitas informações ocorrendo dentro do nosso projeto, aí ele já vai por si só fazer o loading, porque vai demorar a carregar, dependendo da quantidade de informações. Lá no meu services também eu tenho o WAuth, eu tenho aqui o timeout. Eu vou retirar o timeout e vou deixar apenas o verify. Vou voltar no nosso projeto. E agora sim ele está carregando rapidamente. A atualização já dá, a listagem de usuários já dá para ver melhor. Beleza? Nessa aula eu vou ficando aqui com essas navegações que a gente acabou de ver. E na próxima aula a gente volta adicionando ícones nesses botões, que são ótimos também na usabilidade do nosso sistema. Beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima aula.